Você trouxe a sua Bíblia, irmão? Culto de ensino, domingo de manhã. É necessário, imprescindível que você esteja com a palavra de Deus em mãos. Amém? Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens, domingo de manhã, onde nós estaremos pregando sobre os reis da Bíblia, né? Claro que hoje nós vamos começar pelo rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Depois que passarmos por Saul, por Davi, por Salomão, nós vamos entrar em reis que quase não se falam. Vamos falar sobre todos os reis de Israel. Depois que o reino se divide, todos os reis de Israel, todos os reis que Israel teve, até Israel ser levado cativeiro para o reino assírio, todos os reis foram maus. Assim, eu não vou seguir uma ordem cronológica. Depois de Salomão, eu não estarei preso a uma ordem cronológica. Na verdade, eu estarei analisando todos os reis maus primeiro, ok? Para você se situar. Estarei analisando todos os reis maus primeiramente. Então, todos os reis de Israel, todos foram maus. Então, nós vamos analisar todos eles primeiro. Depois iremos falar sobre os reis de Judá. Após a divisão, né, das 12 tribos, o reino ficou dividido. O reino do norte, com sede lá no norte, lá em Samaria, é chamado Reinado de Israel. E o reinado do sul é chamado Reinado de Judá. Ok? Então nós não vamos ficar presos à cronologia. Por quê? Repetindo, nós vamos analisar os reis maus primeiro. Então, como todos os reis de Israel foram maus, vamos analisar todos os reis de Israel primeiramente. Depois vamos passar para os reis de Judá. Alguns foram maus, alguns foram parcialmente maus. Aí depois a gente vai para o final. Tivemos poucos reis bons, infelizmente, né? Então, preparando, fiquei a semana toda, irmãos, preparando essas mensagens. Estaremos aqui durante 12 semanas. Será uma série de estudos. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Por quê? Porque, obviamente, vamos trabalhar com estes livros, né? Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. São livros, principalmente livro de Crônicas e Reis, livros pouco consultados pelos crentes. Você há de concordar comigo. Pouco crente, antes de dormir, diz assim: vou ler a Bíblia agora. Aí abre em Crônica. Normalmente o crente abre mais um salmo, né? Vai ler mais os evangelhos, as epístolas paulinas. Geralmente o crente não tem aquela paciência de ler narrativas inteiras, né? Então, já deixando você de sobreaviso, pelo fato desses livros narrarem a vida, a história desses reis, seremos obrigados, por nós entendermos o contexto, seremos obrigados a ler textos grandes, ok? Pelo menos você vai sair depois desses 3 meses dizendo: puxa, eu viajei pela Bíblia, olha, me aprofundei no Antigo Testamento, no livro de Samuel, Reis e Crônicas, porque são livros pouco lidos. Então você vai ter uma experiência e vai estar aprendendo bastante. Amém? Por que o seu pastor fala primeiro Samuel, primeiro Crônicas, primeiro Reis, segundo? Não fala primeira Samuel. Por quê? Você sabe? Já expliquei aqui, sempre costumo dizer. Dizemos primeiro livro de Samuel. Samuel é um livro. Se fosse uma epístola, nós diríamos primeira epístola de Samuel. Não é uma epístola. Então eu já vi professores de teologia dizendo lá em primeira de Reis. É o hábito, né, irmãos? Ele sabe, o professor de teologia com um doutorado na PUC, ela sabe que não é uma epístola, mas é o hábito. Perfeito? Você no hábito, você vai falando algumas coisas, você pode cometer erros, então a gente procura ensinar o correto. Não se diz 1 Samuel, 2ª, 1 Reis, 1 Crônicas, porque é livro, não é epístola. Amém, irmãos? Então estamos aprendendo aqui mais um pouco. Então sempre vou estar aqui dizendo: abrem 1 Samuel, ok? Então vamos começar, irmãos, nessa aventura
falando sobre os reis, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 9. Nós vamos começar a falar sobre este rei, que é o rei Saul. Saul, o significado do nome Saul significa pedido. Todos os reis que formos trabalhando, eu vou dar o significado dos nomes dele, amém? Saul significa pedido. 1 Samuel, vamos tratar os textos, tá? Vamos começar aqui a trabalhar com 1 Samuel capítulo 9. Você achou? 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflinja por causa de nós. Amém? Estamos aqui começando a conhecer a história de Saul. Começamos aqui a perceber, você sabe, né, o final da história de Saul, mas nós vamos começar, obviamente, nessa redundância, começar do começo, ok? Para nós percebermos como é que ele é apresentado na Bíblia, como é que apresenta a Bíblia a Saul. Começamos a aprender algumas coisas aqui, que começou muito bem, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu observo, é que ele começou muito bem. Aprendemos aqui que o pai dele, Quis, era um homem de posse, de bens. Aprendemos aqui que quando as jumentas do seu pai somem, ele dá uma ordem para o filho: Saul, pega um dos moços aí, um dos empregados, e vai atrás das nossas jumentas. Bem, naquele tempo quem tinha jumentas, ovelhas, né, era um sinal de que a pessoa era riquíssima. Então entendemos aqui que a família de Saul veio de uma família muito rica. Então começamos a aprender algumas virtudes que Saul tinha, tá? Porque quando se fala de Saul, você lembra mais do fato dele ter perseguido Davi, né? Do ciúme dele que ele tinha por Davi. Você lembra do suicídio dele. Mas nós começamos a perceber que Saul tinha virtudes. Ele não foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel em vão à toa. Começamos a perceber algumas coisas aqui. Ele era um sujeito obediente, sim ou não? O pai dele dá uma ordem e ele não questiona: não, pai, estou cansado. Não, pai, eu estou aqui conversando com os meus amigos, depois eu vou. Hoje os jovens têm uma facilidade de dar desculpa, né? O pai e a mãe dão uma ordem: depois eu vou, mãe, vai levar o lixo, depois eu vou. Vai lavar a louça, mãe, depois, estou aqui no zap, depois que eu terminar a conversa, né? Os jovens hoje têm uma grande dificuldade de obedecer, mas você vê aqui uma virtude interessante de Saul. Um homem, um jovem, obediente ao seu pai, um sujeito que procurava obedecer a sua família, seu pai, viu seu pai como uma autoridade. A primeira autoridade na nossa vida sempre são os nossos pais, amém, queridos? Depois são os professores, são a autoridade de Deus para nos orientar, para nos instruir. Interessante que no verso 5, o verso 4 diz que ele procurou em várias regiões e não achou as jumentas. O verso 5 ele diz o seguinte, que ele se volta para o moço e diz: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflinja por nossa causa. Ou seja, meu pai o quê? Está preocupado comigo, com você. Estamos aqui há dias aí procurando as jumentas, não achamos, vamos voltar para casa para nós não trazermos preocupação ao meu pai. Outra
virtude que eu percebo aqui em Saul é que ele era uma pessoa responsável, amém, irmão? Olha, hoje em dia é difícil você encontrar pessoas responsáveis, pessoas que honram com a sua palavra. Jesus vai dizer que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E hoje vivemos um tempo onde as pessoas não dão muito valor à sua palavra. Você sabe que existem alguns países que cartório não existe. Por que na Europa o cartório não existe, você sabe? Porque lá eles acreditam na palavra do indivíduo. No Brasil ninguém acredita na palavra do outro. Por isso eu preciso ir lá no cartório, reconhecer firma, autenticar para dizer que você é que está fazendo aquele negócio comigo, está vendendo uma casa, alguma coisa. Percebe? Ele era um responsável. Voltemos para não afligirmos o nosso meu pai. Vamos trazer aflição para ele, não. Eu vejo aqui um Saul com essa virtude da responsabilidade. Hoje as pessoas têm responsabilidade com tudo na sua vida, mas em relação às vezes a obra de Deus, ela não tem compromisso, não tem responsabilidade com o Deus que dá certo, compromisso com a obra de Deus. E eu vejo Saul aqui com essa virtude. Era responsável. Vejo aqui o Saul sensível, nem parece o Saul mais tarde iria perseguir Davi, né? Eu vejo aqui um Saul sensível. Nós precisamos voltar para que o meu pai não fique preocupado. Eu não quero trazer preocupação para o meu pai. Será que nós estamos assim, irmãos? Será que nós temos essa sensibilidade de não trazer preocupação para as pessoas, preocupação para o nosso cônjuge, para os nossos filhos? O filho trazer preocupação para o seu pai? Irmãos, vivemos um tempo estranho, sabe? Hoje muitas famílias que se dizem evangélicas, por exemplo, permitem que o seu filho menor de idade, 15, 16 anos, passe a noite fora. Irmãos, se você voltar um pouquinho no tempo, você vai perceber que até mesmo em famílias não evangélicas isso acontecia um tempo atrás. Os filhos não passavam a noite em casa. Eu me lembro, alguns anos atrás, estava uma moda de gospel night. Quantos ouviram falar sobre isso? Gospel night. Eu me lembro que lá em Parque Lafayette, alguns jovens iam e eu ficava assim analisando. Falei, tá, não tem nada contra o gospel night, eu quero lá dançar na pista, lá no sábado todo. Eu quero ver, eu falo para alguns jovens. Falei, eu quero ver você amanhã, domingo de manhã, no culto de ensino. Você vai para a balada, gosta, não vai? Está querendo dançar? Luz, som. Quem sou eu para te impedir? Vai. Mas eu quero ver você, eu quero ver se você vai estar amanhã, 9 horas da manhã, domingo. Não vai, não. Acho que é 6 horas da manhã. O gospel night vai terminar 1h30, 2 horas da manhã. Nem é estranho também isso. Jovem vindo da balada gospel. Estranho, né? Falta de sensibilidade, tanto do filho quanto do pai que não coloca regras dentro dessa casa. Eu vi ontem uma postagem de pessoas falando assim: saudade dos anos 90. Você lembra disso? Quando você dizia assim, você era adolescente nos anos 90 e dizia assim para sua mãe: pede para minha mãe, fala para o seu amigo assim, pede para minha mãe dormir na sua casa, porque se eu pedir ela não deixa. Tinha isso, né? Pede lá para minha mãe, porque se eu pedir ela não deixa. Você pedindo, ela fica sem graça e deixa. Tinha isso, né? O filho, o adolescente, sabia que se pedisse a mãe para dormir na casa do amiguinho, a mãe não iria deixar. Pede a minha mãe, se pedir ela pode deixar. Ou seja, a mãe fica com vergonha, acanhada porque a criança está pedindo, deixa. Algumas coisas mudaram, meu irmão. Mas eu percebo aqui que há quase 3.000 anos atrás, eu vejo virtudes aqui em Saul. Ele não era um sujeito tão perverso, bem, no início, né? Ele tem virtudes as quais Deus viu, que o fez Deus escolher para se tornar o primeiro rei de Israel. Vejo aqui sensibilidade, vejo aqui nível de responsabilidade, eu vejo aqui obediência à autoridade primeira, que era o pai dele. Amém, queridos? Estamos vendo aqui as virtudes dele. Tem mais virtudes, pastor? Tem. Pulemos para o versículo 10. Então, diz a palavra de Deus, versículo 10. Então disse Saul ao moço: dizes bem ainda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Ele estava procurando o profeta Samuel, tá, gente? Versículo 14 diz: bom, vamos ler o 11 até o 14. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Ou seja, o profeta era chamado de vidente naquela época.
Elas responderam: está, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis as moças falando para Saul e o seu moço, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Verso 14 diz: subiram, pois, da cidade, Saul e seu moço. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Subir ao alto significava que eles iriam oferecer sacrifícios ao Senhor, eles iriam adorar o Senhor por intermédio de sacrifício. Outra coisa que eu percebo aqui é que ele começa a buscar um homem de Deus, orientação do homem de Deus. Hoje, irmãos, eu percebo uma resistência muito grande, principalmente o pessoal de blog, o pessoal que tem páginas de Facebook, fazem postagens falando tão mal de pastores, né? Falando tão mal dos homens de Deus, dos profetas de Deus. Eu vejo aqui um Saul que queria encontrar um homem de Deus para adorar junto com esse homem de Deus. Hoje nós sentimos falta de ovelhas que têm esse entendimento, que precisa orar pelo seu pastor, que precisa orar pelo seu mentor espiritual, pelo seu bispo, que esteja na visão de orar pelo crescimento da igreja, que esteja ali caminhando ombro a ombro. Você vê muito rancor das pessoas, você vê muita inveja, aspereza, sabe, de pessoas, e elas falam muito mal. Normalmente são pessoas insubmissas, saindo de igrejas com raiva de pastor, elas não querem obedecer, elas querem viver as suas próprias vidas. Irmãos, vou dizer uma coisa para você: você quer ser uma pessoa abençoada, obedeça o teu pastor, seja submisso à sua liderança. Deus honra o crente que é submisso à sua liderança. Pessoas que falam mal direto de pastor, elas só estão focando os maus pastores, se esquecem que existem servos de Deus, homens escolhidos por Deus para anunciar as boas novas, homens que têm sido fiéis ao Evangelho, irmão. E esses homens são dignos sim da sua oração, irmão. E aquele que é um picareta também, para que você possa pedir misericórdia de Deus para a vida dele, amém, irmão? E também diga da sua oração também. Então você vê pessoas que não têm essa visão, esse entendimento de ir adorar com o homem de Deus, de estar lá do lado ali adorando com o homem de Deus. Saul queria. Cadê ele? Estou procurando ele. Aí as moças, olha, vem, daqui a pouco ele está aí. As moças que foram tiradas. Daqui a pouco você vai encontrar com ele. Hoje tem festa. Antes do pessoal comer o sacrifício, o povo está esperando Samuel chegar para abençoar. Porque o pessoal só come depois que ele abençoa. O que é isso, irmão? O que é isso? Respeito, reconhecimento que Samuel era um homem de Deus, era profeta do Senhor, representante do Senhor. Interessante isso, né, irmão? Honre, ame a sua liderança, amém, queridos? Os pastores são falhos? Sim ou não? São falhos como qualquer crente, só que precisam de oração, precisam estar de ovelhas que o ajudem naquela jornada de anunciar o Evangelho, de fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Eu amo meu pastor, amo meus bispos, bispo Miguel, bispo Volney, bispo Tito. Isso é uma honra, um privilégio, servir o Senhor com estes homens fiéis, né? Você sabe, o bispo Tito completou aí, agora, nesse último mês, 50 anos, irmão, de ministério. Meio século, irmão. Você sabe o que é isso? Você pastorar uma igreja de 7, 10 anos, meu Deus, já é uma loucura, imagina 50 anos. Você cuidando ali de ovelhas, cuidando do povo, é muita coisa para contar, sim ou não, irmão? O bispo Tito, ele tinha que escrever um livro, rapaz. Ele ainda não tem esse livro, a minha história na nova vida. Olha, já deve ter o título para ele. A minha história na nova vida. Ele tem muita coisa para contar, irmão. Desde o início, o bispo Roberto. Então, esses homens precisam ser respeitados. Ensine o teu filho. Ensine o seu filho a respeitar o homem de Deus. Amém, irmão? Ensine o seu filho, a sua filha a respeitar pastor. Se você é uma pessoa que em casa não respeita, não teme o servo de Deus, teu filho está te observando, vai crescer sem limites, vai crescer também rebelde, sem respeitar a autoridade espiritual. Amém, meu querido? Samuel
Saul desejava adorar com Samuel, procurou a Samuel, que ele está junto. Versículo 18, vemos outra virtude nele. Samuel, nessa ocasião, o propósito de Samuel era já dizer para Saul que ele seria o rei de Israel. E veja o que acontece. Versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que pois me falas com tais palavras? Olha só. O que Samuel tinha dito para ele? Que ele iria dominar sobre o povo, ele iria se tornar rei. Versículo 17, para você entender melhor. Olha, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, olha que Deus falou diretamente para Samuel. O Senhor disse, versículo 17: eis o homem que eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Olha só. Ou seja, Deus já havia confirmado no coração de Samuel que Saul seria o rei de Israel. Esse é o homem. Aí conversa com ele, fala, o versículo 20 diz assim: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, olha só, ele está preocupado com as jumentas? Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha, Saul, olha o que Samuel diz para ele: fique tranquilo, tu está preocupado com as jumentas? Você está preocupado com as jumentas? Pois é, só que Deus está te dando o reino de Israel todo. Você está preocupado com ela? Deus está te dando tudo. Você vai ter muito mais do que algumas jumentas. Eu vejo aqui um Saul que preocupado em procurar coisas que se perderam. Ele não estava em busca, à procura das jumentas, sim ou não? Preocupado. Ele já tinha se encontrado com Samuel, mas ele ainda estava preocupado. O Senhor Deus sabia que o coração de Saul estava preocupado com as jumentas. Manda Samuel, o Senhor manda Samuel falar para Saul: olha, fica preocupado não, você está preocupado procurando essas jumentas já há 3 dias. Deus vai te dar o reinado, você vai dominar sobre o povo. Saul estava procurando o que havia se perdido. Uma pergunta para você refletir nessa manhã: o que se perdeu na tua vida que você está procurando e até agora não achou? Reflexão. Pausa para refletir. Algumas coisas durante a jornada cristã, eu vou dizer para você, se perdem. Às vezes é o amor. É por isso que lá nas cartas apocalípticas nós vamos ouvir: volta ao primeiro amor, igreja de Éfeso. Às vezes o prazer de estar na casa de Deus. Você é crente, você não se desviou, você não saiu da igreja, mas você não tem mais aquele prazer, sabe? Sabe aquele prazer que no sábado você já está pensando no culto do domingo de manhã? Sabe daquele tempo? Lembra daquele tempo? Lembra? Você já deixava a sua roupa passada já no sábado. Lembra disso? Vou passar porque amanhã tem culto, não precisava ter que acordar tão cedo. Amanhã tem culto, já vou fazer o arroz, a comida, deixar preparada a comida. Acorda mais cedo do domingo de manhã, vou deixar já a comida preparada, porque eu vou para a casa do meu Deus. Às vezes o tempo passa e essas coisas se perdem. Está entendendo, irmão? Eu vejo aqui uma virtude em Saul, um homem preocupado em buscar coisas que haviam se perdido. A fé, e tanta coisa. Isso aqui dá outra pregação, não é, irmão? O que você perdeu? Isso aqui dá outra mensagem. O que se perdeu? A fé, o temor, a devoção, o amor pela obra de Deus, o amor pela casa de Deus, o amor pelos irmãos, tantas coisas que nós podemos perder. O amor pelo cônjuge, o amor pela família, o amor pelos filhos. Tantas coisas que nós podemos perder durante a caminhada. É interessante que Samuel, usado por Deus, vai dizer: fique tranquilo, Saul, porque Deus vai te dar todo o reinado. Se você está com o coração aberto, eu digo para você nessa manhã: fique tranquilo, meu amado, Deus vai trazer de volta o que se perdeu, amém? A gente perde mais algumas coisas. Outra virtude que eu vejo aqui em Samuel, ou melhor, em Saul, está no capítulo 10, irmãos. Então já vemos aqui, olha quantas virtudes. Vamos fazer recapitular. Saul era um homem responsável, sensível, procurou o que se perdeu. Ele era um homem que desejava estar do lado do homem de Deus, não é isso?
Esse detalhe aqui no versículo 21, que eu não comentei, antes de ir para o capítulo 10, volta para o versículo 21, por favor. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ou seja, eu vejo aqui um sinal de humildade em Saul. Lembra que nós lemos no início que o pai dele, Quis, era um homem de bens, de posse. Mas veja o que ele diz aqui: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Eu sou o menor dos menores. Tipo assim, eu não tenho condições de ser rei. Olha só, irmãos, não tem muita gente querendo, almejando cargo, sim ou não? É do ser humano desejar progredir, desejar melhorar. Você está numa empresa, você é um funcionário comum, de repente o patrão chega, o dono: olha, eu vi você uma pessoa com a possibilidade de crescimento daquela empresa. Você deseja ser o gerente geral? Olha, o seu salário vai triplicar. Você vai aceitar, sim ou não? Claro, meu irmão. Esse é o teu sonho, você crescer nessa empresa. É do ser humano, você quer crescer, você quer almejar cargos maiores. Até então ele era apenas o filho de Quis, apenas um playboy, um sujeito que teria uma herança para herdar, um sujeito riquinho. E quando Samuel transmite o que Deus queria fazer na vida dele: eu sou menor. Irmãos, ele não estava aqui de ironia não, tá? Ele não estava mentindo não. Ele estava expressando com a verdade. Não tenho condições, a minha tribo é pequena, sou insignificante. Embora ele tivesse dinheiro, embora ele tivesse posse, ele era um indivíduo humilde. Amém, queridos? Às vezes a pessoa se prepara para servir na casa de Deus, estuda a palavra de Deus, faz teologia, mas ela não se sente preparada, não se sente porque ela se vê na total dependência de Deus. Quem sou eu? Puxa, olha, você vai pastorar a tua igreja, olha, puxa, quem sou eu, meu Deus do céu. Então a gente começa a perceber uma virtude em Saul, a virtude da humildade. Ou seja, ele tinha condições financeiras, tinha posses, mas ele não vê isso como um aliado para poder se tornar rei. Ele não vê isso como um aliado para ele se tornar rei. Percebe? Hoje em dia as pessoas, você percebe no meio evangélico, os pastores estão se envolvendo com política, né? Você já percebeu, né? Pastores se envolvendo com política, pastores tirando foto com o presidente, com os senadores, sabe? Então, às vezes a igreja do camarada cresceu tanto, ele já conseguiu estar na televisão, não falta dinheiro não é um problema no ministério dele, não. Mas o diabo começa a colocar na mente do indivíduo que está faltando algo. O que está faltando? Está faltando poder político. Aí ele começa a se formar alianças com políticos, a igreja 2, 3 mil membros. Aí na época das eleições o candidato aparece, sabe? Qualquer coisa, pastor, é só passar uma ligação para mim. O cara já é um deputado federal, o cara é um senador. Então o pastor se sente poderoso. É do homem, irmãos, isso não é cilada, sabe? Isso é do homem. O homem sente-se poderoso, ele se sente-se confiante, porque eu tenho um amigo que é deputado federal. Qualquer coisa eu passo o zap e ele me atende. Buscando essas coisas, sabe? Nem um pouco humilde, né? Mas Saul, ele diz: olha, não sou capaz não. Embora ele tivesse posse, ele diz: olha, eu sou o menor, eu não tenho capacidade. Mas ali Deus estava dando reinado para ele, amém? Capítulo 10, a gente aprende mais uma virtude dele. Ele praticamente é declarado o rei de Israel, perfeito? Aí a partir do verso 20 do capítulo 10, Samuel 10, a partir do versículo 20, diz assim: tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem.
correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, se referindo a Saul, tá? Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Verso 25. Declarou Samuel ao povo o direito do rei, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus o tocara. Nossa, Deus estava do lado dele. Ao verso 27 diz: Mas, olha que interessante, irmãos, mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o que diz o texto? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Uma virtude que eu vejo aqui em Saul: ele era um sujeito que tinha domínio próprio. Você entendeu o que aconteceu aqui, irmãos? Ele não aceitou provocações. Ele foi posto como rei. Deus colocou no coração de uma tropa para acompanhar. Parte do povo aceitou a liderança dele. Mas os filhos de Belial, né? Essa expressão filhos de Belial significa filhos desprezíveis, ou seja, homens que não amavam o Senhor. Quando você vê essa expressão no Antigo Testamento, você se lembra disso. Homens desprezíveis, homens que não temiam a Deus. Mas os filhos de Belial disseram: Esse camarada não vai salvar a gente não. E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Uma forma de dizer que você estava fechado ali, lançado com o rei, era trazendo presentes para ele. Todo mundo trouxe, mas aquele grupo não trouxe. Mas o interessante é que Saul se fez de... se fosse o Saul do final da vida, ele tinha mandado matar todo mundo. Sim ou não? Se fosse o Saul que a gente vai ver lá na frente, que persegue a Davi, endemoniado, Davi tinha que tocar harpa para o demônio sair dele, ele tinha mandado passar o cerol em todo mundo. O quê? Não trouxe presente para mim? Morto. Não, ele ouviu aquelas provocações todas. Você vai nos salvar? Vai não. Você não é capaz. Mas é interessante que a Bíblia descreve Saul, irmão, como um homem alto e belo, porque ele sobressaía sobre os seus ombros, sobre todo o povo. Eu li um comentário, eu não sei como chegar a essa conclusão. Acreditava-se que Saul tinha 2,07 metros. Eu não sei aonde os caras parecem a altura. Não sei. Mas era um homem alto, irmão. Era um homem de porte, de presença. Nem ficaram com medo de Saul. Interessante, né? O pessoal se juntou, talvez um garantindo-se no outro. Você não vai nos salvar. Desprezado, começaram a provocar, você vai carregar sobre nós. Mas Deus, até aquele momento, estava com Saul, amém, irmão? Deus tocou no coração de alguns homens, uma tropa para acompanhá-lo, para fazer a segurança dele, até a casa dele em Gibeá. Provocaram a Saul e ele se fez de surdo. Irmão, quantas vezes você tem que se fazer de surdo para não arrumar problema? Amém, meu irmão? Você é daquele que aceita provocação? Olha, Deus está dizendo para você: tem que se passar por surdo. Tanta coisa que você vê e ouve, você tem que engolir, meu irmão. Sim ou não? Postagens no Facebook de alguns crentes aí, que dá vontade de você entrar no debate e dizer assim: converte, rapaz. Sim ou não? Mas você tem que olhar e fingir que não está vendo, ouvidos, nem ouvir. Sabe? Só para você não entrar em polêmica, entrar em problema. Isso acontece muito no meio familiar, no meio de parentela, né? Você que participa do grupo do WhatsApp da família, né? Meu Deus, cuidado! Olha, eu tenho um grupo da família, né? Botaram o nome da minha avó lá, só primaiado, 300 primos que entram, né? De vez em quando algumas tias, mas tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes interpretam uma fala tua. Muito cuidado, tem crente, não crente no grupo.
Eu tenho vários primos que estão no grupo, que fazem parte de igrejas neopentecostais, dessas igrejas doidas. Às vezes dá vontade de falar alguma coisa, postar alguma coisa, mas eu posso, sabe, ofender, a pessoa vai se sentir ofendida, porque ela congrega naquela igreja. Eu não estou aí para isso, para atacar a igreja de ninguém. O grupo é para a pessoa se confraternizar, né? Bom dia, vovó, bom dia, primos, é isso, irmão? Temos que tomar um cuidado. Às vezes você vai ver coisas postadas e você tem que se fazer de surdo. Porém, Saul se fez de surdo, querendo não aceite toda e qualquer provocação, meu irmão. O diabo está te provocando. Irmão, nós tivemos aqui recentemente um problema com o nosso alarme, né? Daqui da igreja. Nós tínhamos uma sirene lá fora e uma aqui dentro. Sendo que o alarme deu um problema, ele disparou sozinho na madrugada, irmão. O alarme aqui da igreja. De madrugada, os irmãos tentando contactar-me. Teve um irmão aqui que foi para a porta da minha casa, lá do prédio, 3 horas da manhã, mas ele ficou com medo de me chamar e acordar a vizinhança. E ele não sabia qual era o número do apartamento. Jesus Cristo. Irmão, nessa que a sirene ficou doida, disparou, a sirene lá fora, e realmente irrita, né? Uau, uau, uau. Ela desarmava, depois armava de novo. Uau, Jesus Cristo. Aí teve uma pessoa aqui na rua, uma moça mora ali embaixo, mora até longe um pouco. Meu Deus do céu. Mas ela arrumou um escarcéu. Esse pastor está envergonhando o nome de Jesus nesse bairro. O pastor não sabe. O irmão entrando em contato com ela para usar. Não, o pastor está sabendo, o pastor vai resolver, minha senhora. Fique tranquilo. Não, isso não pode acontecer. Eu passei a noite em claro. Engraçado que só ela que passou a noite em claro. Mas tudo bem. Passei a noite em claro. Ele vai ter que pagar por isso. Aí as pessoas dizem: não, pastor, já vai chamar a polícia. Eu falei: Jesus, já está para isso já? Mas tudo bem. Aí resolvemos. Consertamos, chamei o rapaz, o técnico, mexeu, consertou. Aí eu falei pro técnico: tira o alarme que fica lá fora e bota aqui dentro. Tira essa sirene que fica lá de fora. Porque caso, né, futuramente dê outro problema, não vai incomodar ninguém. Amém, consertamos. Irmão, já tinha tudo solucionado. Essa senhora apareceu aqui na igreja, faltando 20 minutos para o culto começar domingo à noite, irmão. Isso deve ter um mês mais ou menos, né? Alguns irmãos viram isso. Agora entrou na geração vida, os irmãos dando aula do módulo, mas a mulher fez um escarcéu. Eu odeio essa igreja, eu odeio. Senhor, começou a falar e tal. Aí ela não deixava ninguém falar. Minha esposa: minha senhora, calma, não sei o que, porque eu não consegui dormir. Eu falei: querida, a gente pede desculpas, a querida, não foi nossa intenção, o problema já foi solucionado. Não é que o pastor quis, vamos provocar, vamos atrapalhar o som da vizinhança. A função da igreja não é essa. Então tenha compaixão, tenha misericórdia. Mas ela falou demais. E faltava assim uns 20 minutos naquele dia. Normalmente, irmãos, eu chego aqui na igreja às 6h30, né? No domingo à noite. Naquele dia, a Cíntia estava aqui com as crianças, eu cheguei assim uns 10:07. Vim de casa só. Foi de Deus. Normalmente eu não chego assim 10:07. Foi de Deus, porque imagina uma mulher dessa vindo para cima de mim antes de subir no púlpito. Uma tentativa do diabo nos desestabilizar, nos fazer nos sentir culpados, porque ela diz: todo mundo aqui nessa rua odeia essa igreja. Eu falei: gente, é muita gente, não? Na verdade, não é todo mundo. Na verdade, é só ela. Mas qual é o histórico dela? Quando inaugurou aqui, ela, a parentela dela, tentaram frequentar aqui a igreja. Eles queriam fazer algumas coisas aqui, eu cortei, entendeu? Por isso o ódio dela todo. Ela não vai em dia nenhum hoje em dia. Então, às vezes as pessoas querem fazer a casa de Deus bagunça. Não vai fazer. Não vai. Muito bem. Passou-se um mês. Irmão, quando foi na semana passada, estourou aqui atrás da rua, no meio da rua praticamente, estourou um cano de água. E a água ficou jorrando a noite toda. Ela chegou aqui terça-feira, o irmão limpando aqui a igreja, chegou na terça-feira: cadê o pastor da igreja? Porque estourou água lá na rua. Ou seja, se alguém morrer em frente, cadê o pastor? Se alguém for atropelado aqui em frente, cadê o pastor da igreja? Aí o seu Carlinhos falou: eu quero o telefone dele, eu quero. O seu Carlinhos falou assim: minha senhora, a senhora que procure sozinha, não tem nada a ver, não tem nada a ver com esse vazamento. Não foi um vazamento do nosso hidrômetro, foi um vazamento no meio da rua. Só que a rede, né, que alimenta tanto a igreja quanto as casas em frente.
Assim como eu tive que ligar para a Juduraí para os camaradas virem consertar, a pessoa que mora em frente aqui da igreja poderia ter feito também, porque é uma rede que alimenta a todos. Não foi o nosso irmão que estourou, foi lá no meio, perfeito? Aí ela veio, olha, falando um monte de coisa, queria meu telefone. Eu falei, pra quê, meu Deus? É para tentar te desestabilizar, é para tentar te abalar, sabe? As pessoas estão tentando desestruturar você, fazer você se sentir mal. É desagradável, né, irmão? A pessoa chega para te ofender, para te xingar. Desagradável. As pessoas fizeram isso com Saul, mais uma vez já um domínio próprio, irmão. Olha, Saul era de Deus, irmão. Deixou de ser, né? Mas era um homem que estava ali servindo a Deus, um homem que procurou dar ouvidos à voz do Senhor, foi escolhido por Deus, e ele se fez de surdo quando ele foi provocado. Eu não sei se você tem passado por isso, se você tem sido provocado, se estão tentando abalar sua estrutura, te acusando de coisas que você não fez. Irmãos, há momentos que é necessário você fazer de surdo. Essas são as virtudes de Saul. Agora o negócio começa a ficar triste. Capítulo 13, ele vai perdendo aí todas essas virtudes, irmãos. Ele começa a desobedecer a Deus. Capítulo 13, verso 8. Diz assim a palavra de Deus, 13, 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, repita comigo essa palavra, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém, gente? Veja bem, qual era o problema aqui? Ele queria sair para guerrear, Saul, só que ele precisava, estava esperando, ele precisava que Saul oferecesse os sacrifícios, né? Tipo assim, para sair com a bênção de Deus para a batalha. Só que diz a Bíblia que Samuel se demorou. Diz o texto que Saul esperou ele por 7 dias, uma semana. Ele doidinho, ansioso para guerrear, mas Samuel não chegava para fazer os sacrifícios. Só quem poderia fazer isso era Samuel. E ele preocupado, demora um dia, demora 2, demora 3. Aquela velha impaciência, né, das pessoas. Ele ficou impaciente, então ele mesmo resolveu fazer o negócio. Já que Samuel não aparece, deixa eu mesmo oferecer os sacrifícios aqui, o holocausto. Aí o verso 13 diz: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E diz: e forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. Eu fui forçado, a situação apertou. Eu desobedeci a Deus porque eu fui forçado pelas circunstâncias. Querido, todos os dias, presta atenção uma coisa: todos os dias você vai ser forçado pelas circunstâncias a ser desobediente a Deus. E qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão que nós tomamos? A gente abre mão da fé? A gente desiste de ser crente? Forçado pelas circunstâncias. Se os camaradas se candidatam a deputado federal, aí eles dizem: agora eu sou um crente, sou da bancada evangélica. Aí vai para Brasília. Entre salários e benefícios para os seus assessores, praticamente quase 500 mil por mês. Entre salário e benefício, todas as regalias que você possa imaginar que um deputado tem, 400 e pouco, quase 500 mil.
O cara estava lá. Aí ele chega na boa intenção, como a maioria dos evangélicos: vou criar leis para beneficiar o povo de Deus, para beneficiar o povo brasileiro. Ele até cria algumas leis interessantes. Coloca o projeto, ninguém dá confiança, nunca passa, não vota. Passa o seu tempo e se vê inútil. Todos os projetos dele, bons projetos, na gaveta. Bons projetos que não vão passar. Ele começa a descobrir que para um projeto desse passar, ele precisa molhar a mão de outros deputados. Ele começa a descobrir outra coisa também. Bate no gabinete dele e diz assim: deputado, doutor, aqui a maioria está apoiando tal projeto. O doutor vai votar em quem? Já tem a posição? Não sei, ou já escolhi, eu vou votar em tal. Não vou votar, vou votar contra. Olha só, tem uma mala circulando aí de 500 mil para quem votar a favor. Doutor, o senhor está junto? Um camarada que é crente: eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso mandar os missionários, comprar uma rádio para pregar o evangelho. Forçado pelas circunstâncias, eu vou aceitar, né? É de Deus, veio assim tão fácil. Forçado pelas circunstâncias. Aí depois que é pego, um sujeito desse pergunta: por que você fez isso? Não, eu fui forçado pelas circunstâncias. Querido, o que nós vamos fazer que desagrada a Deus e que a nossa desculpa é: fui forçado pelas circunstâncias. Pastor, eu estava precisando de dinheiro, aí eu aceitei. Pastor, a tentação, a carne é fraca, pastor, fui forçado pelas circunstâncias. Era uma moça tão bonita, metade da minha esposa, aí eu não resisti, caí mesmo, pastor. Pastor, um calor desse, forçado pelas circunstâncias, eu comecei a tomar escola, Itaipavas, a Antártica, sabe? Minha boca começou assim, babar, tanta sede. Aí me lembrei do tempo que sentava lá no bar, forçado pelas circunstâncias. Então Saul começa, um homem que apresentou boas virtudes no início, começa a apresentar ele no início da sua derrotado. Ele começa a dar desculpas para desobedecer a Deus, forçado pelas circunstâncias. Ele poderia dizer: Samuel, me perdoe, eu assumi o teu lugar, eu resolvi fazer algo para o qual Deus não me chamou, então eu tenho certeza que desagradou o Senhor, então tem misericórdia de mim, Samuel. Não, Samuel, você demorou, Samuel, você demorou. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, o Senhor está demorando a me abençoar, essa bênção aqui nunca chega. Estou orando há dias, meses e anos e nunca chega, Senhor. É por isso que eu fiz isso, forçado pela circunstância. Percebe? Mas a gente tem desculpa para tudo, desculpa para pecar, e vamos fazer como Saul. Irmãos, foi o início da derrocada dele. Temos que ter muito cuidado. Quando nós erramos, nós devemos dizer: errei, me perdoa, Senhor, tem compaixão de mim, me ajuda, é uma fraqueza. Não deixe dar desculpas, como Adão, a mulher que tu me deste, ela que é culpada. Forçado pela circunstância, eu comi esse fruto, estava com fome. A gente começa a dar desculpas, começamos a criar situações e simplesmente deixamos de nos humilhar diante de Deus. Davi, você vai ver, né? Na semana que vem, Davi foi um homem que cometeu erros. Todavia você vê um coração sempre disposto a se humilhar. O segredo de Davi era isso: um coração sempre disposto a se arrepender e a buscar o Senhor. Por isso que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Então ele começa a trazer desculpas e falar: foi por causa das circunstâncias, aí eu fiz isso, você demorou. Senhor, tu demorou me abençoar, por isso que eu parti mesmo nesse projeto, por isso que eu fiz isso. Senhor, eu estou querendo casar, o Senhor está me dando condições de casar, por isso que eu fiz sexo querendo do casamento. Foi só das circunstâncias, eu sou carnal, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho desejo, como é que eu vou segurar teu casamento? Forçado pelas circunstâncias. Querido, que as circunstâncias não forcem você a pecar, né, irmão? Não pode. Que as circunstâncias não nos tornem infiéis. Saul se tornou infiel. Olha o que Samuel diz para ele, verso 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar
o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, esse pecado aqui dele, Deus fez o quê? Remover, tirar o reino dele. Se você obedece Saul, Deus confirmaria. Deus confirmaria. Mas como você desobedeceu, Deus já decidiu, removeu. Deus já escolheu outro homem já. Quem era esse outro homem? Davi. Percebe? Esse foi o início da queda. Procedeste neciamente. O que significa a palavra nécio? Procedeste neciamente, louco, tolamente. Você foi um louco. Você está doido, Saul? Você está doido tentando fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer? Deus tem um chamado específico para nós, amém, igreja? Às vezes as coisas não dão certo porque nós estamos fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Deus mandou fazer. Se hoje eu tentar comprar esse imóvel aqui, com a condição financeira que nós temos, com as poucas pessoas que nós temos aqui, sabe o que vai acontecer? Não vou conseguir pagar. Ó, só eu vou te dar uma entrada aí, fazer um empréstimo. A gente nem tem condição de fazer um empréstimo. Vamos pegar um empréstimo de 100 mil, mas vamos pagar, vamos fazer uma campanha. Temos aqui quase 90 pessoas congregando conosco. Vamos fazer uma campanha para pagarmos 20 prestações de 10 mil. Paga a primeira, irmão. Não consigo pagar a primeira. Você não tem condição para isso? Sabe? Deus ainda não mostrou. Deus não deu a condição. Mas eu preciso mostrar para o povo que nós somos conquistadores. Eu preciso dar uma satisfação para a igreja e dizer que nós podemos comprar esse imóvel. Vamos lá, vamos nos aventurar. Não consigo pagar a primeira, né? Eu vou pagar a primeira, a segunda não consigo. Por quê? Eu quero fazer algo que Deus não mandou fazer. É sério? Saul tentou fazer algo que Deus não mandou. Esperou 7 dias. Se tivesse que esperar 70, ele teve que esperar. Irmãos, tem coisas que temos que esperar, não tem para onde ir. Tem coisas que não adianta você fazer, vai dar errado. Mas pastor, é ruim esperar. Eu sei, mas Deus quer que você espere. Amém, igreja? Até ouvir o amém, até ouvir o assim seja, até ouvir o sim de Deus. Quando Deus disser o sim, vai ser audível, você não vai ter dúvida. A pessoa fala assim: ah, Deus falou comigo, pastor, mas não sei, não sei se vou ou não. Quando tu ouve a voz de Deus, é certo, irmão, é claro, é audível. Mas em certas circunstâncias você tem que fazer como Saul, só esperar. Não é para você fazer. Está demorando, espera. Já tem 7 dias, e daí? Espera. Obedeça. Como é difícil obedecer, né, irmão? Deus quer que você obedeça em nome de Jesus. Amém? Começamos a ver aqui ele se perder mais ainda. Capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam, olha só, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Verso 14.
Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala, então aí. Verso 17: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e o destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado da destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ao verso 24 ele diz: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A gente percebe aqui que Deus havia mandado Saul destruir Amaleque, os amalequitas, matar todo mundo, mulheres e crianças. Ah, pastor, que perversidade, até mulheres e crianças naquele tempo era a lei da espada, né? Povos que idólatras, extremamente pecadores, e Deus queria que Saul exterminasse essa turma. Só que Saul poupou o rei, poupou mulheres, poupou animais, crianças. Isso desagradou extremamente ao Senhor. Deus envia Samuel para confrontar a Saul, e ele fala aqui algumas coisas interessantes. Olha, eu pequei, eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Querido, existe um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? É um ditado que surgiu no latim, né? Vox populi vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus? Nunca, irmãos. Saul deu ouvidos à voz do povo, e o povo incentivou ele a pecar contra Deus. Você é do tipo de pessoa que é o crente pior? Você conhece o crente pior? Só vai pela cabeça dos outros, né? Você é desse tipo? Você vai o que a mídia diz, você segue. Você está lá conectado no Zap, no Instagram, no Twitter, né? O que postam de vídeos e notícias feitas, você acredita todas e ainda repassa. Coisa linda. Você não é daquele que segue a voz do povo. Querido, você tem que ouvir e seguir a voz de Deus, meu irmão. Temi, fiquei com medo. Temi o povo, fiquei com medo do povo. Já pensou se o líder teme o povo? Senhor, o povo queria. O povo queria fazer um negócio aqui na igreja, Senhor, aí eu temi eles, eu fiquei com medo. Fiquei com medo do povo todo sair da igreja, fazer um grupo e sair da igreja, dos dizimistas altos sair da igreja. Dizimista. A igreja depende de dinheiro. Aí tem os camaradas que têm medo. Tem um povo. Irmãos, eu já ouvi isso de um pastor que era de outra denominação. Ele falou aqui no meu coração assim, deu uma pontada de tristeza. Ele é pastor há mais de 15 anos aqui na igreja, aqui, outra denominação. Ele falou assim: pastor Anderson, eu confesso ao irmão que pelo fato de depender totalmente da igreja, eu permiti que um grupo de irmãos na igreja fizesse o que bem entendia na igreja, e eram os maiores dizimistas da igreja. Fiquei com medo de chamar a atenção deles, de exortá-los, de repreendê-los. Fiquei com medo deles irem embora e não ter condições de pagar o aluguel. Falei, meu Deus, complicado. Mas eu tive que assumir uma posição, eu tive que tomar uma atitude. Eles estavam mandando na igreja. Teve o povo, pequei, dei ouvidos à voz do povo. Percebe, irmão? Tem muita gente assim.
seguindo dando ouvidos à voz das pessoas. Procura ouvir a voz de Deus. Pastor, eu tenho uma amiga sensacional. Olha, ela não é crente, mas olha, a gente conversa pra caramba, ela também dá conselhos. Você tem que buscar conselhos do Senhor, amém, mulher de Deus? Amém, irmão? Tem umas mulheres que seguem a amiga. Ela não é no meu zap para as pessoas, sabe o seu conselho. Olha, com os confidentes, seguindo conselhos de pessoas que não servem a Deus. Procure andar com mulheres de Deus, aquelas mulheres mais experimentadas, mulheres que servem a Deus há 15, 20, 30 anos e é exemplo na casa do Senhor. Esse tipo de companhia que você tem que ter, amém, mulheres? Puxa, não dê ouvidos à voz. E o verso 23 me chamou a atenção. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa teimosa. Olha só, Deus acusa Saul do pecado de feitiçaria, porque ele foi rebelde, e o acusa do pecado de idolatria. Como aí? Quem Saul se prostrou para adorar? Qual foi o Deus que ele se prostrou? Você prostrou diante de algum Deus aqui, irmão? Até agora você viu alguma vez Saul se prostrou diante de alguma imagem? Sim ou não? Não, né? Deus o acusa de idolatrar a si mesmo. Pecado de Saul, o ídolo, a idolatria era em relação a si. Rebeldia, pecado de rebelião. É como semelhante ao pecado de feitiçaria, né? Fala, você é um idólatra, porque você é obstinado, você é teimoso, você insiste em fazer a sua própria vontade. Olha só, irmão. Então vamos lá, qual é a conclusão que chegamos nessa manhã de domingo, dia 22 de outubro? Que quando a minha vontade prevalece, deixo de dar ouvidos à voz de Deus, eu estou praticando idolatria. Deus me compara a uma pessoa que se prostra diante de São Jorge, diante de Aparecida. Para Deus é a mesma coisa. A única diferença é que a pessoa frequenta a missa e o indivíduo frequenta o culto. Para Deus é a mesma coisa. Saul se tornou idólatra. Quem foi o ídolo que se prostra? Diante de si mesmo. E ali o Senhor rejeitou totalmente a Saul. 1 Samuel 18. Você vê aqui que ele já está perdido. Primeiro Samuel 18, versículo 6. Você achou? Diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul a seu exército e voltando também Davi de filhos filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. A versão Almeida e corrigida, da onde você tem essa versão, diz: Saul tinha Davi em suspeita. Outra versão vai dizer: Saul, a partir daquele momento, começou a ter inveja de Davi. Irmãos, o camarada já estava perdido, começou a desobedecer a Deus. Quando começa a desobedecer a Deus, esses sentimentos baixos, como ciúme e inveja, começou a tomar conta dele. Sentimentos que talvez ele conseguisse dominar tranquilamente. Não é isso? Um crente está aqui na igreja, e de repente você começa a sentir ciúme do irmão. Você não quer que ninguém converse com o irmão. Não, esse aqui é minha amiga, esse aqui é meu irmão. Chega logo para querer falar, não consegue, porque você está alugando o irmão. E quando não consegue falar, você fica com ciúme. Não poderia ter ficado lá.
E a Cíntia sofreu muito com isso, desde a tenridade dela. Cíntia falou: olha, eu sempre sofri com isso, com ciúme. Na igreja, quando ela foi adolescente, tinha umas meninas que queriam ser amigas e ficavam umas brigadas com a outra porque queria a Cíntia como uma amiga exclusiva. Ficava com raiva uma da outra. Se a Cíntia desse atenção para uma, a outra ficava com raiva. Desse atenção para a outra, a outra ficava com raiva. E são sentimentos baixos, né? São os sentimentos mais básicos da carne: ciúme, inveja. O cara tem ciúme por um canto, outro no canto, porque o pastor chamou um para orar, não chamou o outro. Pastor, me escolheu, não está me vendo aqui, ciúme. Pastor me chamou para fazer aquilo, não chamou. E o pastor só elogiou fulano, não elogiou. A Cíntia só conversou com a irmã fulano, não está conversando muito comigo. Cuidado, ciúme. É interessante, né? Saul aqui agiu como se fosse uma criança. Ah, olha só o que elas fizeram. Para Saul deu milhares, para mim deu milhares, para Davi deu 10 milhares. Olha só, ficou com ciúme pelo fato das mulheres estarem cantando e exaltando mais a Davi do que ele. O que falta agora senão o reino? Olha só. E daquele dia em diante, Saul não via Davi como os bons. O problema é esse: você deixa a inveja, o ciúme entrar, esses sentimentos mesquinhos entrar no teu coração. Aí chega um momento que você se encontra com mágoa do irmão. Você deixou se alimentar tanto disso. Você se encontra com raiva do irmão. A partir daquele momento, Saul não via mais Davi com os bons olhos. A versão corrigida traz uma versão interessante. Não via mais a Davi, via Davi com suspeita. Esse cara quer tomar meu reino. Qualquer movimento de Davi, Saul já ficava com aquele ar de traição. Está conspirando contra mim. Isso é complexo, meu irmão. Todos nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Amém, queridos? Todos nós. Não via mais com os bons olhos. Você entende isso, irmão? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu, como pastor, como líder, tenho que tomar cuidado com essas coisas. Se a pessoa não fizer algo, não vê com os bons olhos, sabe? Tem que cuidar, eu tenho que guardar. Qualquer um de nós, irmãos. Então, eu não sei, eu tenho visto aqui, eu fiquei sabendo aqui de uma situação aqui na igreja, né? Uma pessoa com ciúme de algumas situações aí. Eu falei: meu Deus, coisa boba demais. É para a gente já demonstrar um nível de crescimento. Ouve palavra direto aqui, palavra, sabe, de exortação. E toma umas atitudes de ciúme bobo aí. Então fique atenta, minha irmã. Essas coisas acontecem muito entre mulheres, né? As irmãs, cuidado, amém, querido? Tenha cuidado. Eu sei, presta atenção. Eu sei que tem pessoas que se aproximam mais do pastor e da esposa dele, mais do que as outras. Então você tem que tomar cuidado para você não ficar com ciúme, porque você não tem essa flexibilidade de se aproximar também da mesma maneira. Você está entendendo, irmão? Tem gente que fica no lugar dela, se mantém na sua. Você não pode se deixar levar. Você entende isso, irmão? Não pode se deixar levar por isso. Eu acho que o pastor dá mais atenção a A, a B, nada disso, irmão. Aí o pastor procura dar atenção a todos. Só que existem algumas pessoas que se aproximam mais. E eu vi muito isso lá em Parque Lafayette. Tinha um irmão que sempre procurava estar do lado do pastor. Então, pastor Valnei. E eu ouvi algumas pessoas dizendo: fulano é bajulador. Eu falei: faz isso não faz isso com o irmão não. Sabe por que não é bajulador? Eu dizia, a pessoa que acusava. Porque às vezes o pastor precisa do sujeito em determinados horários do dia. E quando o pastor pergunta se tem alguém para lá e atender, para ele ajudar naquele momento, só o cara que se disponibiliza. Não significa que os demais não quiseram fazer, mas os demais estavam trabalhando, estavam tendo suas tarefas, mas aquele irmão se disponibilizou naquele horário. Aí o pastor precisa de novo do sujeito. O sujeito está lá de novo. Aí está lá de novo. Preciso pintar aqui o portão da igreja, camarada. Estou lá, conta comigo, pastor. Sempre ele. Aí ele é bajulador? O sujeito que não faz, fica com ciúme, falando mal. Ele não vem ajudar e fala mal do irmão. Cuidado, amém, queridos?
Porque a partir daquele momento Saul começou a olhar Davi com os maus olhos. Não tenha maus olhos para com teu irmão, amém, igreja? Muito bem. Capítulo 28, a gente vai ver já o final dele, de Saul. A cegueira total de Saul. Ele fica totalmente cego, o Senhor já não está falando mais com ele. 28, versículo 6. 28,6 diz: consultou Saul ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia, irmão. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. E diz o texto: Saul disfarçou-se, vestiu-se em outras roupas e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, olha só, e me faça subir aquele que eu te disser. Ok? Até aí. Você já vê que ele está totalmente cego. Os pecados de Saul fizeram ficar com o coração, a mente cauterizada em relação a Deus, de modo que esse versículo 6 aqui é bem emblemático, né? Consultou Saul o Senhor. Depois de ter feito tudo o que estava fazendo, ele queria que Deus falasse com ele. Só que acontece algo interessante, a Bíblia é bem clara. Porém o Senhor não lhe respondeu. Irmãos, esse é o perigo do pecado, né? O sujeito começa a viver no pecado, começa a se entregar, começa a deixar esses sentimentos baixos tomar conta do seu coração. Chega um momento que ele está precisando ouvir a voz de Deus, ter uma direção de Deus, e Deus não fala com ele. A pessoa vem na igreja, ela vai ouvir mensagem de manhã, vem quinta, vem de noite, domingo à noite. Ela está precisando ouvir a voz de Deus, um direcionamento. Ela sai da igreja, sai do culto mais frustrada, mais desanimada do que quando chegou. Por quê? Claro, é idólatra. Ela faz as suas próprias, como Saul. Aí está precisando ouvir a voz de Deus e Deus não lhe responde. E naquele tempo, você sabe que os reis consultavam profetas, consultavam Uritumim, consultavam sonhos, né? Queria saber o que Deus tinha para falar. Quando Saul queria saber alguma coisa a respeito da parte do Senhor, ele procurava Samuel. Deus não falou, Samuel não falou nada. Então tem muita gente vindo à igreja, mas porque ela é idólatra, ela é ídolo de si mesma, ela é idólatra de si mesma. Ela vem aos cultos, sai da igreja mais triste, mais desanimada, mais fraca do que quando entrou. Por quê? Porque o pastor não tem poder, porque a igreja Nova Vida é uma igreja fraca, não é a igreja do reteté. Porque o irmão que está do meu lado deve ser um pecador, ele deve estar me contaminando, porque está em pecado, está do meu lado aqui. Ele começa a procurar desculpas. Tem isso também, né? Tem gente que pensa assim: nossa, se fulano estiver em pecado aqui do meu lado, eu não consigo sentir a presença de Deus, ele me contamina. Não, é você e Deus também, porque dentro da igreja sempre vai ter pecador. O povo de Deus se reúne, mas o joio também se reúne junto com o trigo, irmão. Então não tem para onde escapar. Todo culto vai ter pessoas no pecado, pessoas que isso aí não tem como. Então se você tem vida com Deus, você vai ter comunhão com o Senhor, amém? Isso vai ser certo. Mas fica aqui registrado: Saul, quando ele procurou ouvir a voz de Deus, Deus não falou, irmão. Como é isso, né, irmão? Pastor, Deus é tão bom. Deus é bom, mas a paciência de Deus com Saul terminou, querido. Saul provocou a ira do Senhor. Então quando ele procurou ouvir a voz de Deus, ele não ouviu mais. Então talvez seja essa uma das razões. Muitos que estão vindo à igreja não estão conseguindo ouvir nem discernir a voz do Senhor. Estão desorientadas. Para todo mundo na igreja, ela vê um culto, você olha, poxa, pessoa de Deus. Mas lá fora, que conhece a vida dela lá fora, é que sabe o quanto ela está desorientada, o quanto ela não consegue mais discernir nem ouvir a voz de Deus. Como Saul, Deus não fala mais. A mensagem do pastor, nada é aproveitável para ela. O pastor pegou isso não é para mim, não. E nada do que ele falou serviu para mim. Claro, Deus não está falando com ela. Não porque Deus não a ama, mas porque ela já se fechou para as coisas de Deus. E para a gente poder fechar e orar, capítulo 31, você vai ver o fim de Saul.
que começou tão bem, um homem de virtudes, Deus o escolhe para reinar por causa dessas virtudes, mas infelizmente ele se perde. E o fim dele é esse aqui, irmãos, capítulo 31, versículo 1. Diz assim: entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspasses e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Nessa batalha contra os filisteus, vemos aqui o fim de Saul, irmão. O homem começou tão bem, né? Começou humilde, obediente, um homem que tinha domínio próprio, um homem que queria andar do lado do profeta no início. Agora ele opta, ele escolhe em viver para si mesmo, em fazer de si mesmo o seu próprio ídolo. Ele define a sua vida. Então, como é que termina a vida dele? Com um orgulho em alta. Ele sabia que ia perder a guerra. O que ele fala para o seu escudeiro? Me mata. Já perdi, me mata. Pode enfiar a espada em mim, atravessa a espada em mim. O escudeiro, né? Poxa, você está ali com o rei, né? Você é uma espécie de braço direito, seu guarda-costas o tempo todo. Você, seu instrumento de morte do teu Senhor. Diz o texto que o moço, o escudeiro, temeu muito, não teve coragem de matar Saul. E Saul faz o quê? Se joga sobre a espada e comete o japonês chama de harakiri. Harakiri, é esse? Qual o nome? Harakiri. Você descende de japonês, eu tenho aqui um assessor, eu não perguntei. Harakiri. Muito bem. Os samurais, eles cometiam suicídio, é isso? Harakiri. Para a cultura japonesa, isso é um sinal de honra. Não é isso, meu querido descendente, não é? Pois é, um sinal de honra. Só que o que ele comete aqui é suicídio, irmão. Nato por covardia. Ele sabia que se ele fosse preso, se ele fosse levado prisioneiro pelos filisteus, antes de ser morto pelos filisteus, ele seria torto. Então ele temeu a tortura. Normalmente pegava seus reis que eram prisioneiros, começavam de cara a vazar seus olhos, tornavam ele cego, arrancavam unhas, mãos, etc., até depois matá-lo. Então ele pensou nisso tudo. Vão escarnecer de mim. Depois de morto, vão bagunçar com o meu cadáver. Nunca, não permitirei. Me mata. O escudeiro dele não teve coragem, mas ele... Querido, suicídio, está aqui uma pergunta. Suicídio é um ato de coragem ou um ato de covardia? Coragem ou covardia? Covardia. Algumas pessoas acham que é um ato de coragem. A pessoa tem que ter muita coragem. Já ouviu essa expressão já? A pessoa tem que ter muita coragem para tirar a própria vida, né? Sendo que na verdade é um ato de covardia, porque ela quer fugir do problema. Ela quer fugir de um problema, de uma situação ruim, adversa. Ela entende e acha que não vai conseguir solucionar e sair daquela situação. O que ela faz? Ela acha que vai deixando esse mundo, os problemas vão acabar. Então Saul demonstrou aqui no final da vida dele. E em um momento ele diz assim, e Saul, antes sabendo que iria morrer, poderia terminar bem a história dele, né? Saul, sabendo que iria morrer, naquele momento ele ora ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Naquele momento Saul se arrepende e pede ajuda ao Senhor nos seus últimos momentos, ainda que ele morresse. Nada. Você vê o orgulho, não vão escarnecer de mim não, me mata. Você vê orgulho, você vê um homem cheio de si mesmo, um homem covarde. Para quem começou bem, terminou muito mal. Irmãos, que nós possamos começar bem e terminar bem a nossa caminhada de fé. Amém, queridos? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Semana que vem vamos falar sobre Davi. Nós não vamos demorar muito, porque hoje foram muitos textos. Vamos terminar uma hora certa, amém? Fique, Senhor, como a tua palavra nos ensina, Senhor. Tanta coisa nós aprendemos aqui nessa manhã.
Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor falou com o teu povo, eu tenho certeza que o Senhor falou com a tua igreja, falou comigo, falou com os meus irmãos. Senhor, nós não queremos, meu Pai, ter na nossa história, Senhor, no nosso histórico, a marca de que começamos bem e terminamos mal, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Tantas virtudes, meu Pai, nós vimos em Saul. Senhor, vimos um homem obediente, vimos um homem responsável, um homem humilde, vimos um homem sensível, preocupado com seu pai, seu rei. Mas o Senhor ainda assim o escolhe. O Senhor percebe que ele poderia ser uma bênção. Senhor, em nome de Jesus, quantos crentes, meu Pai, começaram bem a sua jornada, começaram sendo bênção na sua igreja, bênção na vida dos irmãos, mas com o passar dos anos, meu Pai, começou a tornar-se obstinado como Saul, tendo por ídolo a si mesmo. Meu Pai, quantos crentes hoje são rebeldes, meu Senhor, não obedecem à liderança, não prestam contas com ninguém, achando que viverão as suas próprias vidas, são rebeldes. E a tua palavra diz que Saul caiu neste erro, neste pecado da rebelião, que é como o pecado de feitiçaria, Senhor. Senhor, livra-nos de sentimentos de inveja, Senhor. Sentimentos que Saul, meu Pai, permitiu entrar no seu coração. Sentimento de ciúme. Muitas vezes estamos na igreja e temos ciúme. Ciúme do irmão, ciúme porque o outro irmão conversa mais com o outro. Senhor, atitudes infantis, nós não queremos cair nessa cilada, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude para nós não terminarmos mal como Saul, Pai, que não abriu mão do seu orgulho, que terminou a sua vida num ato covarde, tirando a sua própria vida. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, meu Senhor, a mantermos a nossa fé, Senhor, firmada em Ti. Ajude, Senhor, meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus, a manter-se, meu Deus, na simplicidade do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus Cristo, como Saul, meu Pai, inicialmente procurava estar do lado do homem de Deus, procurava ouvir o profeta. Senhor, em nome de Jesus, queremos ouvir Teus servos, queremos ouvir os Teus profetas nos dias de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos, meu Senhor, nos tornar ídolos de nós mesmos. Nós não queremos viver para nós não queremos viver para realizar as nossas próprias vontades, Senhor. Mas nós declaramos a Ti nessa manhã, queremos viver para Teu louvor, queremos viver para engrandecer o Teu nome. Queremos, meu Senhor, que a cada dia o Senhor confirme no nosso coração, testifique com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Espírito Santo, nos guia toda a verdade. Livra-nos, meu Senhor, livra-nos das ciladas que Saul caiu, Senhor. Livra-nos em nome de Jesus. Meu pai, Saul estava cego, Senhor, e nós não queremos perder a visão. Não queremos, meu Pai, procurar ouvir Sua voz. E como diz a Tua palavra, o Senhor não respondeu a Saul, nem por sonhos, nem por profeta, nem por Urim, nem por Tumim. O Senhor não falava mais com ele. Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz. Senhor, nós não queremos viver, Senhor, uma vida egoísta, Senhor, fazendo as nossas vontades. Nós não queremos deixar de ouvir o Senhor falar. Sonda, Pai, os nossos corações. Como o salmista Davi disse: sonda-me e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da verdade, pelo caminho certo. Guia, Senhor, os meus irmãos, guia esta igreja pelo caminho certo. Guarda, livra-nos, meu Senhor, de todo mal, das investidas de Satanás. Livra-nos, meu Senhor, das astutas ciladas do inferno. Envolva-nos, meu Senhor, com Tua graça, com Tua proteção, com Teu amor, com a unção do Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que essas palavras, Senhor, que os ensinamentos desta manhã, Senhor, fiquem gravados em nossos corações. Dá-nos, meu Senhor, uma manhã, um domingo abençoado. Leva-nos em paz e nos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.